Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Douglas, sou advogado, matemático e servidor público. E hoje aqui no Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, nós vamos dar continuidade ao estudo do ECA. Eu vou entrar aqui na parte 2 do ECA a partir do artigo 19 e vou até o artigo 27, ok? A gente vai usar aqui alguns termos jurídicos, a gente vai entrar numa parte um pouco mais jurídica do ECA. Mas não se preocupem muito com isso, porque com o passar do vídeo eu vou esclarecendo muita coisa, aquilo que for necessário esclarecer a gente vai conversando, e o que vocês precisam ter atenção na parte da educação aí, pessoal que vai partir para a parte de concurso de educação, é o entendimento literal da lei, é o entendimento gramatical da lei, não é coisa aprofundada do direito. Tudo bem? Muito embora eu vou falar algumas coisas do direito, doutrina, jurisprudência, pouca coisa, tá? Então vamos começar aqui com o estudo do ECA, parte 2. Olha só, capítulo 3. Do direito à convivência familiar e comunitária. Seção 1, disposições gerais. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Olha só, vou começar a falar aqui alguns termos jurídicos aqui, que vai estar muito no texto aí da lei do ECA. Só para a gente se familiarizar aqui com os termos, tá? O que é família substituta? Na verdade, existem as famílias natural, família extensa ou ampliada e a família substituta. Família natural, apenas para a gente aqui entender os conceitos. Família natural é aquela constituída de pai, mãe e prole. Pai, mãe e filhos, convivendo ali no mesmo ambiente, essa é a família natural. Família extensa ou ampliada é quando sai desse ambiente pai, mãe, filho, e aí o menor de idade ele é colocado em uma família fora desse ambiente, que é preferencialmente um ambiente familiar consanguíneo, ou seja, tios, avós, existe um grau de parentesco ali. E além disso, o menor precisa ter ali uma afetividade, precisa ter uma proximidade com esses parentes próximos dos pais, do pai ou da mãe. Essa é a família extensa ou ampliada. E a família substituta? A família substituta ela foge dessas duas outras famílias. Ou seja, é uma família geralmente cadastrada em programas do Estado, famílias essas que vão acolher o menor de idade que foi retirado do seu ambiente familiar natural ou o ambiente familiar extensivo. Eu estou falando isso porque ao longo da leitura da lei vai ter muito essa expressão, família natural, família extensa ou ampliada e família substituta. E agora entendam uma coisa. Para retirar o menor da sua família natural, é algo excepcional, é último caso. É algo assim quando não deu mais para resolver o problema. Aí vamos ter que tirar o menor de lá. A gente vai ter que tirar o menor do seu ambiente pai, mãe e filho e vamos colocar em outro ambiente. Pode acontecer? Pode, mas é excepcional. É algo assim em último caso, tá ok? Olha aí, tá até excepcional em vermelho aí, ó. A criança e o adolescente vai ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. É o que está dizendo o artigo 19. Tá ok? Continuando então. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 1º está dizendo o seguinte:
O parágrafo 1º já está partindo do pressuposto que a criança está numa instituição de acolhimento. Ela não está nem na família natural, nem na família substituta e nem na família ampliada. Ela está lá à disposição da justiça ou do órgão público para que se tome alguma providência. Tudo bem? Está partindo desse pressuposto. Mas o parágrafo 1º fala que essa situação ela prevalece a cada 3 meses. Ela é feita uma reavaliação a cada 3 meses desse menor. Aí a autoridade judiciária ela vai se munir de relatórios de profissionais, psicólogos, psiquiatras, assistente social, enfim, uma equipe multidisciplinar vai pegar esse relatório de 3 em 3 meses e vai ver se é possível reintegrar esse menor à sua família ou, se não, colocá-lo em uma família substituta. Lembrando que a família natural é sempre a prioridade. É sempre a preferência. Vai sempre ser colocado lá na família natural, caso seja possível. Não é possível? Aí a autoridade judiciária vai ver as possibilidades para colocar esse menor, para atender as necessidades desse menor. Lembrando, eu estou falando muito menor, né? A palavra certa legalmente é menor mesmo, tá, pessoal? Legalmente a lei trata o menor como menor. O que é o menor? Abaixo de 18 anos. É o que a lei diz. Seguindo. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu interesse, ou melhor, ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. De novo, parte-se do pressuposto que o menor, e agora eu vou retomar aquela palavra menor antes de continuar, é o seguinte. Legalmente a palavra menor está corretíssima. Está em todo o ordenamento jurídico pátrio, todo o ordenamento jurídico do Brasil, tá ok? Ou seja, menor é sinônimo de criança e adolescente. É abaixo de 18, é menor. É o que a lei diz. Mas, no ECA, essa palavra menor não é trazida. A palavra menor não está no ECA. O ECA trata apenas com a palavra criança e adolescente. Vocês só vão encontrar no ECA a palavra criança e adolescente. Tá ok? Então, muitas vezes aqui, por força do hábito, eu vou falar menor de idade ou menor, entenda-se criança e adolescente. Mas no ECA só vai ter criança e adolescente. Então eu peço que vocês tomem essa atenção maior, porque lá na prova, quando se referir ao ECA, sempre vai se referir a criança ou adolescente. Tudo bem? Vai ser difícil trazer a palavra menor. Muito difícil. Por quê? Porque lá no passado existia uma diferenciação entre menor, o menor abandonado, o menor isso, o menor aquilo. Entendeu? A legislação atual uniu tudo. Falou, não, é tudo menor. Só que aí veio o ECA e falou o seguinte, falou assim, não, agora a gente vai universalizar. Vai ser criança e adolescente. Vocês vão ter que seguir o ECA. Porque a prova do ECA vai cair o ECA. Então, entenda, menor, criança e adolescente. ECA é sempre criança e adolescente. Não vai ter a palavra menor lá. Tudo bem? Continuando então, vou ler de novo o parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda a seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Então, a criança ou adolescente está lá na instituição e lá não pode passar de 18 meses. Deu 18 meses, tem que ir embora, exceto se houver algum interesse superior dessa criança ou adolescente, e aí o juiz, e sempre o judiciário, vai decidir se ela vai poder ficar um pouco mais ou um pouco menos. Parágrafo 2º, em resumo, gramaticalmente é isso, e é o que vocês têm que saber. Seguindo então. Parágrafo 3º. A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência
caso em que será esta incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23, dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 101 e dos incisos 1 e 4 do caput do artigo 129 desta lei. Olha aí. Parágrafo 3º está repetindo aquilo que eu falei no início. A criança e o adolescente prioritariamente ficará na sua família natural. Tirá-la desse ambiente é exceção, é o último caso. Ok? E olha só, além disso, além da manutenção ou reintegração à sua família, a própria família será incluída em serviços de programa e proteção, apoio e promoção. É o que está falando o parágrafo 3º. Ou seja, vai ser dada uma proteção a essa família e a prioridade é colocar a criança ou adolescente na sua família natural. Tirá-la daí é uma exceção à regra. E o parágrafo 3º, importante, remete vocês a lerem os artigos 23, 101 e 129. Deem uma lida nesses artigos para melhor compreensão do parágrafo 3º, porque é isso que o parágrafo 3º está mandando fazer. Mas a interpretação gramatical do parágrafo 3º é essa. Prioritariamente, criança e adolescente e sua família natural. E essa família será incluída em serviços e programas de proteção. Tudo bem? Continuando. Parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade. O que é isso? Pai e mãe presos. Por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Gente, memorizem isso. Pai e mãe presos têm o direito de receber a visita de seus filhos adolescentes ou crianças, independentemente de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial para isso. Basta comunicar à unidade prisional, à sua diretoria, falar que vai haver a visita lá, existe um rol de visita, para que a criança ou adolescente visite os seus genitores. Não precisa de autorização judicial para isso. E além disso, não é só em unidade prisional, não. Olha o que o parágrafo 4º traz. Nas hipóteses de acolhimento institucional. Se a criança ou adolescente está num programa de acolhimento, está numa instituição de acolhimento, ela também tem o direito de receber aí a visita de pai, mãe ou alguém mais próximo, não precisando de autorização judicial. Isso é uma confusão, porque na hora que chega lá, fala assim, vai precisar de autorização judicial. Não precisa de nada. O parágrafo 4º fala que não precisa de autorização judicial. É claro que se tiver autorização, aí vai ter que obedecer mesmo. Mas é dispensável. O parágrafo 4º fala que a autorização judicial, nestes casos, é dispensável. Basta que haja criança ou adolescente para ser guarnecida por esse direito de ter a convivência de pai e mãe, mesmo estando presos, através de visitas periódicas. Tem regra também para isso, tá? Não é todo dia que a criança vai lá e vai fazer a visita no presídio. Não, tem dias, horas específicas para isso. Continuando. Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. É um complemento do parágrafo anterior. A mãe é adolescente, ela teve o filho ainda adolescente, e ela está num programa de acolhimento, ela está lá, acolhida numa instituição do Estado. Ela tem o direito de conviver com a sua prole, com seu filho ou filha. É isso. Parágrafo 6º. A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. Sem segredo, né? A mãe está lá, adolescente, vai ter assistência multidisciplinar de uma gama de profissionais qualificados para isso. Continuando. Artigo 19A. A gestante ou mãe
que manifeste interesse em entregar seu filho para a adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Olha só. Como assim? A mãe pode querer entregar o filho para adoção? Ela pode não querer ficar com o filho? Sim, pode. É o que está falando o artigo 19A. Basta que ela queira. Motivo, pouco importa. Basta ela não querer mais ficar com a criança, que ela queira entregar o seu filho ou sua filha para a adoção, ela comunica isso para a autoridade competente, no caso, a Justiça da Infância e da Juventude, e aí a Justiça tomará as devidas providências. Tudo bem? Ela pode sim, veja, eu vou repetir, ela pode sim entregar o seu filho à adoção, basta que ela queira. Ela não quer ter mais, ela não quer criar o filho, ela quer entregar, ela entrega. Parágrafo 1º. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. Ela quer entregar o filho, ela entrega, direito dela. Tudo bem? Só que ela vai passar por um processo aí, por um processo de atendimento assistencial. Ou seja, vai ter uma equipe de profissionais que vai fazer uma avaliação dessa mãe que quer entregar o filho à adoção, vai gerar um relatório, esse relatório vai ser dirigido ao juiz, o juiz vai pegar esse relatório e vai tomar uma decisão. Tudo bem? E mais, essa equipe de profissionais vai levar em consideração o estado emocional dessa gestante ou dessa mãe, gerado pelo estado puerperal. Enfim, eu não sou médico, mas há relatos, a literatura médica diz que acontece algumas coisas emocionais na mãe após o parto, ela pode rejeitar o filho. Tudo isso será avaliado pela equipe multidisciplinar e será levado ao conhecimento do magistrado. Continuando. Parágrafo 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. Prestem atenção nisso daqui. O juiz pega o relatório da mãe que quer entregar o seu filho para adoção. Ele avalia o relatório e julga necessário encaminhar essa mãe para uma rede pública de saúde e assistência social. Ele vai chamar a mãe lá, vai explicar a situação e vai falar, eu acho bem-vindo você ser assistida aí por uma rede pública de saúde e assistência social. Só que a mãe só vai se quiser. Olha o que está dizendo o parágrafo 2º, mediante sua expressa concordância. A mãe precisa concordar. Se a mãe não quiser concordar, ela não é obrigada a ir. E aí o juiz também não pode obrigar. Porque a lei dá esse direito de escolha da mãe. Se a mãe falar, não, tudo bem, quero ir, vamos lá então, quero ver como é que é isso. Aí vai. Mas se ela falar, excelência, não quero, entendeu? Não é para mim, não é um ambiente para mim, não vou. Aí nada pode ser feito. Aí ela não é obrigada a ir. Tudo bem? E o juiz também não pode obrigá-la. Continuando. Parágrafo 3º. A busca à família extensa. Lembra do que é família extensa? Família extensa é aquela que foge de pai, mãe, prole e aí vai para aquela família de parentescos próximos que tem afinidade, proximidade com a criança e adolescente. É isso. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Veja bem, está se buscando aí uma família extensa, tá? E a família extensa está definida lá no artigo 25 do ECA, tudo bem? Essa busca vai respeitar um prazo máximo de 90 dias, e esse prazo pode ser prorrogável por igual período.
Simples assim, parágrafo 3º. É isso. É isso que vocês precisam saber. Parágrafo 4º. Na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la, ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. O que vocês precisam saber do parágrafo 4º? Veja bem. Foi procurada aí uma família extensa, foi procurado um lugar para colocar a criança e adolescente. Não foi encontrado. Não foi indicado genitor para isso. Quem é genitor? Pai ou mãe. Genitor e genitora. Não foi encontrado. Tudo bem? Não foi indicado uma família extensa, uma família ampliada, apta a receber a guarda dessa criança e adolescente. Não foi encontrado. O que o juiz vai fazer? O juiz vai ter que tomar uma providência. Né? Chega na mão do juiz, ele vai ter que tomar uma providência. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa criança e adolescente. É possível que ele tire a guarda, o poder familiar do pai e da mãe, e coloque esse menor, essa criança e adolescente, em um programa de acolhimento ou numa instituição. É isso que o parágrafo 4º está dizendo em resumo. Tudo foi tentado ali, tentar colocar a criança na sua família natural ou o adolescente na sua família natural. Tentou colocar numa família extensiva, mas não houve indicação para isso. A família extensiva não é apta para isso. O juiz não vai poder deixar a criança na rua. O que vai fazer? Vai colocar numa instituição de acolhimento familiar. É isso. E poderá, ou melhor, deverá, olha o que o parágrafo 4 deverá decretar a extinção do poder familiar. Ele vai decretar. Deverá obrigatoriamente fará. Vai tirar, então, o poder familiar do pai e da mãe dessa criança e adolescente. Tá ok? É isso que vocês precisam memorizar do parágrafo 4º. Continuando. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deverá ser manifestada na audiência que se refere o parágrafo 1º. Esse parágrafo, pessoal, ele é um pouco mais aprofundado, mas o que vocês precisam saber desse parágrafo? Tá? Para termos assim de concurso da educação. A mãe, o pai ou o responsável vai ter que manifestar em audiência que quer entregar a criança para adoção. Essa manifestação é expressa, ela precisa mostrar isso claramente, que ela quer entregar a criança para a adoção. E ela vai se manifestar isso para o juiz, que ela quer fazer isso. O que vai acontecer? O parágrafo 5º está remetendo vocês a lerem o artigo 166. Por quê? Porque lá vai estar disciplinando como é que é feito isso. No artigo 166 vai haver essa disciplina de como é que vai ser feito isso. Tudo bem? Mas é isso que vocês precisam memorizar do parágrafo 5º. Ela vai ter que se manifestar em audiência que quer entregar a criança, aí ela vai passar por todo um processo burocrático, por todo um processo judicial para fazer isso. E isso também está disciplinado no artigo 166. Mais profundo do que isso, aí já entraríamos numa área jurídica um pouco mais profunda, que não é o propósito aqui, não é algo para a área educacional. Continuando. Parágrafo 6º. Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Vamos lá, não apareceu ninguém na audiência. E também não apareceu nenhum representante da família extensa. Né? E a criança está lá. Pode ser tomada alguma providência. O juiz vai ter que tomar uma providência. O juiz não pode ficar sem tomar decisão. Aí ele vai tomar a decisão. O que ele pode fazer?
ele vai suspender o poder familiar da mãe. E a criança será colocada sob guarda provisória. Mas é de qualquer pessoa? Não, de quem esteja habilitado a adotá-la. Parágrafo 6º é isso. Vamos aqui entender alguns termos jurídicos também para vocês começarem a se familiarizar. Guarda, tem a guarda e tem a tutela. E tem também o poder familiar. O poder familiar, o que é isso? É o poder que os genitores têm de educar, de cuidar, de alimentar, de gerir os bens do menor, criança, adolescente. Esse é o poder familiar, é o poder de cuidado, é o poder de zelo. Esse é o poder familiar. Guarda é quem tem esse poder. Quem tem a guarda, em tese, geralmente tem esse poder familiar. Tudo bem? O poder familiar pode ser perdido, mas também pode ser suspenso. No caso do parágrafo 6º, está falando que vai ser suspenso temporariamente. Suspensão é temporária, perda é permanente. Tudo bem? E a tutela? O que é a tutela? A tutela pressupõe, em tese, a perda do poder familiar. Quando se perde o poder familiar, a criança ou adolescente é colocada sob tutela de alguém. Quando esse alguém pega a tutela, quem tinha a guarda perde a guarda e perde também o poder familiar. Entendeu? Bem simplificadamente explicando isso, não é necessário mais aprofundar mais em relação a isso, tudo bem? É apenas porque na hora da leitura do ECA, vocês terão talvez essa dificuldade de entender o que é guarda, o que é tutela, o que é poder familiar. Lá atrás, no início do século XX, o poder familiar ele era exercido apenas pelo pai. A mãe cuidava da criança, muito embora a mãe cuidava da criança, o poder familiar era só do pai, que trazia o sustento da família, era ele que mandava e desmandava. Aí a mãe só cuidava, tinha o dever de cuidar da prole, da casa, da comida e tudo mais. Isso mudou hoje em dia, tá ok? Poder familiar hoje é igualdade entre pai e mãe. E não confunda guarda com tutela. A tutela pressupõe a perda do poder familiar. A guarda, a pessoa pode não conviver, mas ela não perde o poder familiar. Mesmo que o menor ou a criança ou adolescente não conviva com pai e mãe, não necessariamente ele perde a guarda. Parágrafo 7º. Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Olha aí, não basta querer adotar. Você quer adotar? Tudo bem. Você tem a guarda? Tem a guarda. Mas o prazo, existe um prazo para você se manifestar em relação à adoção. Você está com a guarda lá da criança ou adolescente, você tem 15 dias para propor a ação de adoção. Tudo bem? Parágrafo 7º. Memorizar apenas isso, que existe um prazo e ele é contado do dia seguinte ao término de estágio de convivência. Existe um estágio de convivência ali entre a criança e a adolescente para ela se familiarizar com as pessoas que estão com ela, faz todo um ambiente, né, em relação ao convívio. E aí, a partir desse término, conta-se 15 dias para que a pessoa que se propõe a ter a guarda se manifeste em relação à adoção. Parágrafo 7º é isso. Parágrafo 8º. Na hipótese de desistência pelos genitores, manifestada em audiência ou perante a equipe interprofissional, da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias. Ora, a mãe pode desistir de entregar o seu filho para adoção? Pode. É o que o parágrafo 8º está falando. Ela pode desistir e, se desistir, ela manifesta isso em audiência ou para a equipe multidisciplinar e aí a criança vai ficar com ela. Só que ela será acompanhada por 180 dias por uma equipe para saber como é que vai ficar a situação dela. Parágrafo 8º, em resumo, é isso. Parágrafo 9º. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Ora, ela teve o filho, ela é obrigada a contar para todo mundo? Não.
ela pode manter isso em sigilo, de acordo com o parágrafo 9º. Mas tem o disposto aí no artigo 48, que vocês vão ter que ler também, para entender como isso é disciplinado. Tudo bem? Continuando aí. Parágrafo 10. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento. Ora, veja bem, a mãe teve o filho, é recém-nascido. Aí ela não foi procurar essa criança durante 30 dias. Ela deixou essa criança por algum motivo e não foi procurar essa criança por 30 dias. Ou crianças que também foram aí supostamente abandonadas e foram acolhidas por uma instituição e durante 30 dias não houve procura. O que vai acontecer? Essas crianças ou adolescentes serão cadastradas para adoção. Mas tem que contar aí esses 30 dias para dar o prazo para que os possíveis pais voltem a procurá-las. É o parágrafo 10, em resumo é isso. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Programa de apadrinhamento, o que é isso? O parágrafo 1º agora traz aí a definição do que é um apadrinhamento. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Apadrinhamento é isso. A criança ou adolescente está lá numa instituição, ela está internada lá, ela terá direito a famílias apadrinhadoras, digamos assim, que estão cadastradas, que vão dar esse contato externo com a instituição. E aí ela vai ter um desenvolvimento social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Em resumo é isso, na verdade. Ela não pode ficar... A lei fala que ela não poderia ficar muito tempo trancada ali naquela instituição. Ela teria esse direito, ela tem esse direito do convívio social, do convívio externo. O programa de apadrinhamento é isso. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Ou seja, está disciplinando aí quem pode ser padrinho, né, ou madrinha de criança e adolescente, maiores de 18 anos e que não são inscritas no cadastro de adoção. Mas cada programa também tem aí o seu regramento, tá? Não é de qualquer jeito, não. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar com o seu desenvolvimento. Pessoa jurídica é o quê? É empresa. Existe pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física sou eu, você. Pessoa jurídica, o que é? É empresa, uma grande empresa de mercado, enfim, qualquer tipo de empresa jurídica que não seja pessoa física. Ou seja, a pessoa jurídica também tem o direito de participar do apadrinhamento de criança e adolescente. Parágrafo 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. É aquilo que eu falei. Cada programa, é o que a lei está dizendo, cada programa tem o seu regramento, tem o seu programa certo. Existe lá a disciplina de cada programa. Mas o perfil dessa criança ou adolescente que vai participar desse programa de apadrinhamento é regrado em lei. Preferencialmente o quê? Aquelas crianças e adolescentes que estão com uma possibilidade muito pequena de adoção. Ou seja, são crianças maiores, né? Que já têm mais de 12 anos, adolescentes, crianças que não se enquadram no perfil, digamos assim, né? Não é bem essa palavra, mas que não se enquadram no perfil de serem adotadas, que tem uma possibilidade muito remota disso. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organização da sociedade civil. Tanto o órgão público
quanto órgão da sociedade civil podem participar de programas de apadrinhamento. Fim de conversa no parágrafo 5º, bem simples. Parágrafo 6º. Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Violou lá alguma regra do programa? Violou qualquer tipo de direito? O que vai acontecer? O programa de acolhimento vai comunicar a autoridade judiciária, o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário tome providências. É isso. Juiz, fizeram aqui alguma coisa errada com o programa, violaram direitos, estou comunicando Vossa Excelência para que providências sejam tomadas. É isso. Artigo 20. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Aí, o pessoal aí que teve filho fora do casamento, pulou cerca, seja lá o que aconteceu. Filho não é só aquele que tem dentro do matrimônio, dentro do casamento. Não. Se você teve filho no casamento, fora do casamento, depois do casamento, em outra dimensão, a lei fala que é filho do mesmo jeito. E mais, filho adotado é filho do mesmo jeito, como se biológico fosse. Aliás, a lei nem traz essa diferenciação de filho adotivo e filho biológico. Tá? É tudo filho. Não pode nem ter essa qualificação diferenciada. É o que diz aí o artigo 20, ó. Terão os mesmos direitos e qualificações. Você não pode colocar esse aqui é meu filho adotivo e esse aqui é meu filho biológico. A lei fala que é filho do mesmo jeito. Não interessa. Não podendo haver discriminação relativa à filiação. Ainda são palavras do artigo 20. Resumindo o artigo 20. Teve filho, não interessa como, incluindo o adotivo, é filho da mesma forma. Prosseguindo. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Nem um segredo, nada mais óbvio. Teve filho, quem tem a obrigação de cuidar, de zelar, de proteger? Pai e mãe. Artigo 22, o caput, é isso. E além disso, teve decisão judicial, tem obrigação de cumprir. Ninguém pode chegar, não vou cumprir a decisão judicial. Vai cumprir. Tá ok? Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Olha só, aquilo que eu falei anteriormente. Cuidado da criança na guarda, na proteção, é pai e mãe. Não é só um vai cuidar mais, outro vai cuidar menos. Não, é igual. O cuidado com a criança e adolescente, no âmbito familiar, é de igualdade de responsabilidades. Tanto pai ou mãe terão a mesma responsabilidade. Além disso, há o direito do pai e da mãe de transmitir a sua cultura, a sua crença, a sua vivência para a sua prole. É garantido que a criança, depois que crescer, vai dar continuidade a isso? Claro que não, não é garantido. Até porque a sociedade é evolutiva, vai evoluindo, e aí muitas coisas podem mudar. Mas é um direito assegurado aos pais de transmitir essa cultura, essa vivência, essa experiência de vida para a sua prole. Isso é o que diz o parágrafo 1º. Omito o parágrafo único do artigo 22. Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Eu sou pai de uma criança, estou passando dificuldade na minha casa. Está difícil de conseguir manter o alimento, está difícil de conseguir manter a casa, mas isso não é motivo suficiente
para que eu perca ou tenha suspenso o meu poder familiar sobre os meus filhos. É isso, o exemplo é esse. Está passando dificuldade? Está com problema lá na casa? Não está conseguindo manter a casa? Pode até ser um motivo para perder, mas não é um motivo suficiente. É necessário algo a mais. É necessário argumentação a mais para que seja possível a perda ou a suspensão do poder familiar. Lembra o que é poder familiar? É o poder de guarda, de zelo, de cuidado com a sua prole. É isso. Parágrafo 1º. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. De novo, prioridade da criança e do adolescente: ficar com a sua família, ficar com pai e mãe, ficar naquele ambiente familiar natural. Essa é a prioridade. O parágrafo 1º está trazendo isso de novo. Tá ok? Além disso, a família está passando dificuldade. É motivo para tirar a criança ou adolescente de dentro do seu lar? Não, não é motivo para isso. O que o parágrafo 1º diz? Fala o seguinte: essa família será acolhida, protegida. De que forma? Incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. São medidas que o poder público toma para poder ajudar essa família para não tirar a criança ou adolescente de lá. Tudo bem? Parágrafo 2º. Esse parágrafo é um pouco polêmico, vou falar muito superficialmente da polêmica nele, mas é só a título de conhecimento, tá? A condenação criminal do pai ou da mãe não implica a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Olha só o que está falando o parágrafo 2º. Pai ou mãe foi condenado criminalmente, sentenciou, transitou em julgado, estou falando agora um pouco de direito penal, transitou em julgado, foi para a cadeia. O fato do pai ou da mãe serem condenados por algum crime e estão presos, por exemplo, por algum crime, não tira deles o poder familiar da criança e do adolescente. Eles permanecem com esse poder familiar, com esse poder de cuidado, de zelo, de proteção. É o que está dizendo aí, mas abre uma exceção aí, ó. Exceto se o condenado, ele foi condenado por um crime doloso, ou seja, ele teve a intenção de praticar o crime. E além disso, o crime tem que ser punido com reclusão. A reclusão, existe a detenção e a reclusão, tá ok? Eu não vou entrar nessa diferenciação de detenção e reclusão, porque não cabe aqui, mas existe a diferença de detenção e reclusão. Ele foi condenado por crime doloso, ele quis praticar o crime, foi recluso, condenado à pena de reclusão, mas não é só isso. Ele tem que praticar esse crime doloso e condenado com reclusão com uma outra pessoa titular do mesmo poder familiar. Ou seja, ele cometeu um crime doloso contra a própria mãe. A própria mãe de quem? Do filho dele. E mais, se ele cometer esse crime contra filho, filha ou outro descendente, ele também vai poder perder esse poder familiar. Mas olha só, existe doutrinador aí, e agora esqueça um pouco em relação ao concurso, é só a título de curiosidade, existe doutrinador, sobretudo Guilherme Nutt, um grande autor aí de direito penal, ele fala o seguinte: tudo bem, eu sou pai, mas aí eu mato o meu vizinho, que nada tem a ver, não é meu descendente, ele nada tem a ver com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, eu vou lá e mato ele. Eu continuo com o poder familiar. Porque eu fugi do que fala o parágrafo 2º aqui, que a gente está lendo. Entendeu? Veja como é contraditório
esse parágrafo segundo. Mas estou falando isso apenas a título de conhecimento, tá? Esquece esse um pouco aí do doutrinador, é só para vocês ficarem um pouco mais aguçados de como é que é o direito, tá ok? Então o parágrafo segundo fala o seguinte: tá preso? Tudo bem. Pai e mãe tá preso? Perde o poder familiar? Em tese não. Só se for incluído nessa exceção aí, crime doloso, sujeito a pena de reclusão, cometido contra titular do mesmo poder ou contra filho, filha e adolescente. Pode parecer minto, ou contra filho, filha ou outro descendente. Pode parecer confuso, mas quando vocês começam a ler lá, na quinta leitura já começa a ficar mais claro, começa a ficar esclarecedor. Tudo bem? Continuando. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Artigo 24. Somente o judiciário pode determinar, de novo, somente o judiciário pode determinar a perda ou a suspensão do poder familiar. Mais ninguém. Tudo bem? Além disso, é de qualquer jeito? Não. Vai ter um contraditório lá. Vai ser ouvido todo mundo. Vai ser ouvida a circunstância de todos. Não é de qualquer forma. Tá ok? E além disso, vai ser tudo feito sob os olhos da legislação civil. Não é legislação penal, é legislação civil. E havendo descumprimento, além também do cuidado que houve com a criança, com o adolescente, responderá por isso também. Vai ser condenado a alguma coisa? Não dá para saber, só vai saber no final do processo, depois de que todas as circunstâncias foram ouvidas. Artigo 24 rege isso. Seção 2 da família natural. Já expliquei várias vezes o que é família natural, tal. Porém, agora vem a definição legal de acordo com o ECA. Olha só, artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. O que eu falei? Pai, mãe e prole. Essa é a família natural. Mas o artigo 25 traz a definição legal. O que o ECA entende como família natural? É isso. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Aquilo que eu falei, família extensa ou ampliada. Alguns também falam família extensiva, tá? Mas vamos seguir aí a letra do ECA. Família extensa ou ampliada. Foge daquele ambiente pai, mãe e prole. Aí vai entrar quem? Aí vai entrar os parentes próximos da criança ou adolescente. E além disso, tem que ter afinidade e afetividade com esse menor, criança ou adolescente. Tá? E além disso, ela é formada não necessariamente por parentes consanguíneos, mas parentes próximos ali, ou tidos como parentes. Tudo bem? É isso que tem que se entender sobre família natural, família extensa ou ampliada. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Teve filho? Foi comprovado que o filho é seu? Não importa se o filho é fora do casamento, dentro do casamento, depois do casamento, não importa. É seu filho? Ele pode ser reconhecido conjuntamente ou separadamente dos pais. Ele pode ser reconhecido, mesmo fora do casamento ou de qualquer outra forma. Tudo bem? Mas como é que ele pode ser reconhecido? A própria letra da lei está falando.
No próprio termo de nascimento, existe um termo de nascimento, assim que a criança nasce, existe esse termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público. E não importa a origem da filiação. Basta que você reconheça, basta que haja a prova dessa filiação e você queira reconhecê-lo. Tudo bem? Parágrafo único. O reconhecimento pode proceder, ou melhor, pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe o falecimento, se deixar descendentes. Não importa se é nascido ou falecido, pode ser reconhecido. Tá, okay? Olha a importância do reconhecimento da filiação. Não nasceu ainda? Pode ser reconhecido. Nasceu? Reconhece. Faleceu? Pode ser reconhecido após o falecimento. Se deixar descendentes. Olha esse finalzinho aí, ó. Ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendente. E se não deixar? Aí não tem mais. Abre-se aí uma oportunidade. Né? Porque a lei está falando se deixar descendentes. Mas se não deixar, aí é uma outra história. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Eu tenho um pai? Quero esse reconhecimento? É o seguinte, amigo, esse direito é personalíssimo. O que é esse direito só meu? É um direito personalíssimo, da minha pessoa física. É um direito indisponível, eu não posso abrir mão dele. Mesmo que eu queira, eu não posso abrir mão desse direito. E é imprescritível. O que é isso? Pode passar 500 anos. Eu continuo com esse direito. Esse direito é meu. E ele pode ser exercitado contra os pais, mas não só contra os pais. Os seus herdeiros também. E outra, não há restrição. Olha como a lei é bastante ampla, bastante específica nisso. E além de não haver restrição, o segredo de justiça é obrigatório. É o que está falando no artigo 27. Não é possível fazer isso sem haver o segredo de justiça. O que é o segredo de justiça? É aquele processo que só tem acesso ao processo as partes e o seu advogado, os seus respectivos advogados. Lembrando que na República Brasileira todo o processo ele é público. Você pode chegar no cartório lá, você pode chegar no fórum, eu quero o processo número tal. Ah, você é parte, você não precisa ser parte. Você pode ser um desconhecido, pode ser um mendigo. Você apresenta o documento, eu quero saber o processo tal. Aí, necessariamente, por ser público, será entregue a você. Mas os processos que correm em segredo de justiça, somente as partes têm acesso a eles. Ou seja, as partes e os seus respectivos advogados. Gente, terminamos por aqui então. Por hora, o ECA. Viremos com mais legislação. Viremos com matemática também. Nós estamos aqui, na verdade, para ajudar vocês no que é possível. Estudem. Não peguem resumo de legislação. Leiam a legislação na íntegra. Tem dúvida, leia de novo. Tem dúvida, procure quem possa ajudá-los. E a gente está aqui para isso. Bons estudos e até a próxima. Um forte abraço.